É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse congresso online, né? E, portanto, eu sou Gilberto Guimarães, estou aqui para falarmos sobre liderança e, dentro da liderança, um aspecto importante da liderança que é a comunicação, uma comunicação positiva. Por que esse assunto tem sido objeto de tantos estudos, inclusive de tantos livros, inclusive o meu livro que chama Liderança Positiva? É porque o mundo mudou, e mudou de uma maneira rápida e radical, né? Em menos de uma geração, o mundo é radicalmente novo, transformando a todos nós em anacrônicos, inadaptados a esse novo mundo, né? No final da década de 60, no começo da década de 70, termina um ciclo da recuperação do pós-guerra, do American Way of Life, e inicia todo um novo mundo, e a partir desse novo mundo a gente pode estabelecer alguns marcos clássicos. O primeiro deles, a estrutura de um cartel de petróleo, do custo da energia, quando a energia passa a ser muito cara, e isso reestrutura todas as empresas. E as empresas são obrigadas a produzir ou a vender próximo do consumidor final, porque o custo da entrega, da transferência, passa a ser um fator importante na sua matriz de custo. E isso, então, cria o fenômeno que os economistas chamaram de globalização. A globalização é uma consequência. Em paralelo a isso, e inclusive em condições de recuperação deste fenômeno, surge a ruptura do padrão ouro-dólar, o padrão de Bretton Woods, e o dólar passa a ser uma moeda flutuante, lastreada não mais por ouro, mas sim lastreada por letras do Tesouro do Banco Americano. E isso, de novo, reestrutura radicalmente a parte econômica do mundo. Mas também tem uma mudança social que é efetivamente inicializada neste mesmo período, ou seja, nos primeiros anos dos anos 70, né? É quando, em função da pílula anticoncepcional, os jovens em geral e as mulheres em particular podem passar agora a planejar sua vida e sua carreira sem mais estarem submetidas a uma ditadura do acaso. As mulheres não faziam carreira porque, se ficassem grávidas, eram obrigadas a abandonar a carreira para cuidar dos seus filhos. Os jovens abandonavam sua carreira acadêmica porque uma gravidez inesperada os obrigava a entrar no mercado de trabalho muito cedo e com uma formação menos adequada. Tudo isso sendo eliminado pela pílula anticoncepcional, quando Pat Friedman sai gritando pelas ruas, queimando sutiãs e exigindo a igualdade, tudo isso posto rapidamente. A mulher sai de uma participação na PEA, que nesta época, anos 70, era de 30%, as mulheres representavam apenas 30% da força de trabalho efetivamente empregada, e ela passa em menos de 10 anos e entra no equilíbrio de 50 e 50, equilíbrio hoje que é um fenômeno mundial. Tirando algumas raras regiões, homens e mulheres participam em igualdade de condições no mundo do trabalho. E isto agora cabe, então, e isto provoca uma grande revolução. Cabe agora um raciocínio que normalmente a gente não consegue fazer sozinho. A gente sempre imagina que um determinado bem é um produto. Quando eu pergunto nas minhas palestras ou nas minhas aulas o que é um produto, as pessoas sempre discutem sobre um bem que realmente é comprável ou não, quando, em estrito senso, um produto nada mais é do que a solução de um problema de alguém. Ele não é um bem especificamente, ele é a solução para o problema de alguém. Um exemplo clássico para ficar bem claro isso. A gente sempre acha que um automóvel é um produto. Tanto é que o automóvel faz parte do sonho e do desejo de consumo da grande maioria das pessoas. Na verdade, quando eu morei fora do Brasil, eu não tinha carro porque a cidade onde eu morava, esse problema não se colocava. Eu tinha o serviço público, eu tinha um metrô abundante que me levava e me trazia do trabalho sem eu precisar ter um automóvel. Portanto, naquele momento, naquele país, o automóvel não era um produto para mim. Quando eu volto a morar em São Paulo, quando eu volto a morar no Brasil, eu vou morar numa cidade do interior, longe de São Paulo, a 40 km de São Paulo, e eu não tenho outra forma de vir
e voltar para casa que não seja com automóvel. Nesse momento, o automóvel passa a ser um produto para mim porque ele é a solução de um problema que eu tenho. Assim é qualquer outro produto. E quando esta mulher entra de uma maneira muito rápida no mercado de trabalho, ela reestrutura todo o conceito de família. E aquele conceito da estrutura de família, em que os homens iam almoçar e jantar em casa, e havia toda uma estrutura familiar no entorno desta mesa de almoço, isso deixa de ser verdadeiro. As pessoas agora começam a comer próximo do local de trabalho, fazer um almoço rápido, um lanche rápido. E vocês forem olhar, a entrada dessa mulher no mercado de trabalho coincide com o crescimento exponencial das grandes cadeias de fast food no Brasil e no mundo. Claro que no Brasil também corresponde ao crescimento desses restaurantes por quilo. A abundância de restaurantes por quilo corresponde a uma nova busca de solução para um problema de alimentação. E isso também é o que pode ser constatado na existência de produtos como máquinas de lavar louça, máquina de lavar isso, máquina de lavar micro-ondas, todas essas facilidades dos serviços domésticos. Essas facilidades são soluções para uma nova estrutura social. Por que isso é importante? Porque esta nova estrutura social provoca a demanda de novas soluções. E muitas empresas não se aperceberam rapidamente desta mudança econômica, financeira e social, todas elas no mesmo período. E muitas das empresas, então, se tornaram obsoletas, né? Os Mappin, as Sears, as Kodaks, né? Cujas soluções são obsoletadas. O cliente dessa sociedade nova é muito rápido na obsolescência. E em paralelo a tudo isso, na mesma época ou em épocas muito próximas, surge o conceito que Peter Drucker chamou de sociedade do conhecimento, que é este mundo em que a gente vive, o famoso capitalismo sem capital. O capitalismo atual é um capitalismo estruturado muito mais na variável conhecimento do que em qualquer outra das variáveis de produção. As grandes e as maiores empresas do mundo, como Facebook, YouTube, ou mais antigamente mesmo, Cisco, Microsoft, foram criadas sem grandes investimentos financeiros. Foram criadas baseadas no conceito do conhecimento como fator de produção. E esta sociedade do conhecimento cria uma nova demanda, porque ela cria um novo trabalhador, o que a gente chama de trabalhador do conhecimento, que é este trabalhador do conhecimento que neste exato momento ele é dono da sua ferramenta de trabalho e do produto do seu trabalho. Se vocês lembrarem, antigamente, é muito fácil de lembrar, o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, quando ele enlouquece e perde a razão, ele é demitido e fora da empresa ele não pode trabalhar, porque a ferramenta que ele precisa para o seu trabalho está dentro da empresa. Hoje, um programador de computador, um publicitário, um analista de crédito, um analista de RH, um analista de informático, quando ele sai da empresa, ele leva com ele a sua ferramenta de trabalho, que é o seu conhecimento. E ele leva com ele também o produto do seu trabalho. O programa que ele fez aqui, o programa que ele... a análise de crédito que ele fez aqui, a análise de recursos humanos, a publicidade que ele fez aqui, ele fará em qualquer outra empresa para onde ele vá. O produto do seu trabalho pertence ao trabalhador. Assim, você cria um novo trabalhador, o trabalhador do conhecimento. E isso provoca uma mudança enorme na estrutura das empresas. As empresas eram estruturadas e foram estruturadas copiando os modelos de organizações humanas que haviam funcionado muito bem. Esses modelos clássicos de organizações humanas eram a igreja e os exércitos. E todas elas baseadas na subordinação. O nome do jogo era subordinação. No exército manda quem pode obedece quem tem juízo. Se você não obedece, você é eliminado. Nas igrejas, a subordinação era baseada num conceito de competência.
Havia a expectativa que o superior hierárquico tivesse mais competência do que o subordinado. Vamos lá. O bispo havia sido padre e foi um bom padre. Por ter sido um bom padre, virou bispo. O cardeal foi um bom bispo. E por ter sido um bom bispo, virou cardeal. Assim, o cardeal pode dizer ao bispo o que e o como o bispo tem que fazer para ser um bom bispo. Isso significa que o cardeal sabe mais do que o bispo. O bispo pode dizer para um padre o que e o como o padre tem que fazer para ser um bom padre, porque ele, bispo, havia sido um bom padre. Nesta altura do campeonato, toda a subordinação era baseada nesse pseudo-conhecimento superior. Na sociedade do conhecimento isso já não é tão mais verdadeiro. Alguém que tenha feito toda a sua carreira no chão de fábrica, numa montadora de automóveis, e chega à presidência da empresa, ele não pode se dar ao luxo de chamar o seu diretor financeiro e estabelecer regras sobre o capital, sobre a estrutura de capital. Não pode chamar seu homem de marketing e estabelecer como será a campanha, como será feita a campanha. Muito pelo contrário. Ele tem que chamar os seus subordinados e pedir a eles para ajudá-lo na montagem de uma solução. Ou seja, o processo de estruturação é diferente. Nesta sociedade do conhecimento já não cabe mais as métricas de antigamente. Na sociedade industrial, eu podia perceber ou avaliar, como a gente costuma dizer, a expectativa do atingimento do resultado pela medição, pela aferição de um processo. Um bom exemplo, eu passo do lado de uma digitadora e sei que ela tem uma velocidade de digitação, 200 toques por minuto. Ora, eu passo do lado, eu vejo quanto falta para ela digitar e digo, daqui a 15 minutos o trabalho estará pronto. Eu tenho métricas na sociedade industrial. Na sociedade do conhecimento, eu não posso passar do lado de um programador e dizer, bom, a 200 toques por minuto, daqui a 15 minutos o programa está pronto, ou daqui a 15 minutos a publicidade está pronta, ou a análise de crédito está pronto. Ou seja, o controle do processo já não é mais critério de avaliação de atingimento do resultado. É mais complexo do que isso. Antigamente eu podia mobilizar as pessoas, entusiasmar as pessoas, ou criar condições para que essas pessoas fossem mais produtivas pela mobilização. Os remadores das galés de Ben-Hur, se eu quisesse fazê-los remar o barco andar mais rápido, portanto eu tinha que fazê-los remar mais rápido. Para fazê-los remar mais rápido, eu bati o bumbo. Batendo o bumbo numa velocidade maior, eles remariam mais rápido e o barco andaria mais rápido. Aliás, são parentes. O nome da pessoa que batia o bumbo nas galés é patrão. Aí quando alguém falar para você que tem um patrão, você já sabe que ele tem alguém que bate bumbo do lado dele, ou seja, alguém absolutamente anacrônico. O que adianta eu bater bumbo do lado de um programador de computador ou de um publicitário? Será que ele, pelo bumbo batendo, ele vai programar mais rápido? Será que ele vai ser mais inteligente na sua publicidade, mais criativo? Não faz o menor sentido. Portanto, eu já não tenho métricas mais e eu já não tenho mais a mesma forma de motivar pessoas. Esta é a angústia do grande líder, esta é a grande deficiência da forma antiga de comunicação. A nova estrutura organizacional está muito mais para uma orquestra sinfônica do que para o exército, para a igreja. O novo líder está muito mais para um maestro do que para um cardeal ou coronel. Ele já não manda fazer, ele influencia e convence as pessoas a fazerem o que deve ser feito. Ele tem e define uma visão do que ele espera, de como ele espera ver ser tocada aquela música, a Nona Sinfonia do Beethoven. Cabe a ele convencer e ensaiar a sua equipe para que realize isso da melhor maneira possível. Ele não manda mais, ele convence e influencia. E aí vem o conceito da importância da comunicação na nova estrutura organizacional. O novo líder é aquele que toma decisões
e comunica, influenciando pessoas a fazerem o que deve ser feito, dando o melhor de si para conseguir atingir os resultados e os objetivos comuns compartilhados. Toda a base da nova liderança é, portanto, a comunicação. Isto posto, temos que criar, então, uma nova forma de exercer liderança. Liderança é uma tarefa. E como toda tarefa tem que ser aprendida para ser bem exercida. Como qualquer outra tarefa, você tem que treinar e se desenvolver na execução dessa tarefa. Isto posto, a gente foi buscar uma série de conceitos mais modernos que pudessem permitir ao líder ter esta capacidade de comunicar influenciando pessoas. Isto é o que está definido e retratado aqui neste livro chamado Liderança Positiva, que foi escrito por mim exatamente a partir dessa conceituação. A base disto é o conceito da psicologia positiva, um conceito de Martin Seligman, de um grande psicólogo americano chamado Martin Seligman. A ideia do positivo é algo que é acima do normal. O que é normal, um desempenho normal, e um desempenho positivo é um desempenho acima do normal. Um desempenho negativo é um desempenho abaixo do normal. Então, toda a ideia da liderança positiva é conseguir com que sua equipe tenha um desempenho acima do normal. E toda a força do conceito de liderança positiva é uma tentativa de adaptar um novo modelo de liderança a este mundo que não para de mudar. Veja, ele mudou, a sociedade do conhecimento mudou e nós estamos agora em contínuos processos de mudança. O mundo não parou. Agora nós temos as redes sociais, agora nós temos de novo um momento na economia em que o petróleo, a energia passa a ser uma variável barata. Tudo isso construindo um novo mundo daqui para frente. Ou seja, a cada dia que passa, nós somos obrigados a nos adaptar a este novo mundo. O conceito da liderança positiva é este conceito de tentar ser flexível e adaptável. Adaptável ao conceito necessário para um dado momento. Você tem que ser adaptado ao seu liderado. Você tem que parecer ser o tipo de líder que o seu liderado precisa que você seja. Né? O conceito da liderança positiva, ele é centrado na eliminação do medo no ambiente de trabalho. O medo é o pior conselheiro para a produtividade. O medo é uma emoção fantástica, porque foi pelo medo que nós somos a raça que sobreviveu. A raça que não teve medo, o leão comeu. Ou seja, quem está aqui é porque teve medo. E o medo é a emoção que nos garante na busca do nosso objetivo, da nossa causa primeiríssima, a nossa sobrevivência como indivíduo e a nossa sobrevivência como comunidade. O medo está lá, mas o medo, ele gera em você dois tipos de ação. Uma ação de evasão e fuga ou uma ação de confrontação e defesa. Nenhuma dessas ações são ações adequadas para uma produtividade. Vamos dar um exemplo para ficar menos teórico. Imagine que eu estou andando numa calçada e entre a calçada e a rua existe uma separação. E isso depende de cada região do país, ela pode ser chamada de guia ou meio-fio. Também é uma mureta, né, de o quê? 20, 25 centímetros de largura. Eu ando por esta mureta sem me preocupar. Eu paro, limpo a barra de uma calça, fico num pé só, olho para um lado, olho para o outro, atravesso a rua, eu nem penso aonde estou andando. Ando numa mureta, numa guia ou num meio-fio, sem me preocupar. Agora imaginem uma mureta com esta mesma largura do meio-fio, com esses mesmos 20, 25 centímetros, só que agora ela é uma mureta do parapeito de uma varanda, de um terraço. Agora, imagine que esse terraço está no 20º andar de um prédio. Portanto, você está a 60, 65 metros de altura. Se imaginem andando nesta mureta. Fechem os olhos e se vejam andando. Nem pensar. Ora, aqui embaixo, eu
andava sem pensar. Lá em cima eu nem penso, eu nem imagino me ver andando lá. Aliás, pior, eu nem me vejo sentado nessa mureta, uma perna de cada lado. Eu morro de medo das consequências de uma queda. Estatisticamente, o risco de eu cair é o mesmo, aqui embaixo ou lá em cima. Nada muda. O problema é a consequência dessa queda. Portanto, aqui embaixo, sem medo, eu sou altamente eficaz. Lá em cima, com medo, eu não consigo nem andar, coisa que eu faço desde os 2 anos de idade. Isto posto, todo o conceito da nova liderança é uma liderança que tenta eliminar o medo no ambiente do trabalho. Isso é muito difícil, porque toda a comunicação que nós fomos submetidos ao longo da nossa vida é uma comunicação em cima do conceito do medo, em cima do conceito do pecado, erro, remorso e remissão e perdão. É o conceito da culpa. Toda a nossa sociedade foi estruturada em cima do conceito de culpa. E isso nós levamos para o ambiente de trabalho, ou mesmo no ambiente familiar em que você educa os filhos com base no medo. Este processo pode limitar os desvios, mas impede a boa produtividade, impede o desempenho positivo, um desempenho acima do esperado, do possível. E aí nós falamos de 4 estratégias para conseguir implantar uma liderança positiva, ou seja, conseguirmos eliminar o medo do ambiente de trabalho. A primeira estratégia é a criação de um clima positivo, um clima organizacional, claro, um clima no grupo em que prevaleçam as emoções positivas, a alegria, a valorização, o reconhecimento, e que seja minimizado ao possível o medo, ou seja, a crítica. Toda crítica gera medo. Não existe uma crítica construtiva. Toda crítica é destrutiva, porque toda crítica gera o medo do desamparo. Se me critica, porque não gosta de mim. Se não gosta de mim, vai me abandonar. E eu, abandonado, sou muito pouco ou quase nada. Isto faz parte do ser humano. Isto é inerente ao ser humano, porque o ser humano é um animal precário e prematuro. Ele precisa ser cuidado durante muitos anos, e isto gera uma consciência, gera no inconsciente essa certeza que você precisa ser amparado e cuidado. Quando alguém te critica, rompe com isso, e a pessoa com medo, a crítica gera medo, e com medo ela foge ou paralisa, ela não é eficaz. A segunda estratégia é a criação de um relacionamento positivo. Ou seja, o ser humano, quando em comunidade, quando num grupo, que esse grupo apoia-se, as pessoas se apoiam mutuamente, esse grupo apoiado, onde prevalecem o estado adequado de espírito, é extremamente mais inteligente e mais produtivo. Nós somos muito mais criativos num ambiente aberto e de apoio mútuo. Somos extremamente reservados quando estamos num ambiente extremamente crítico e constrangedor. Isso significa que o líder precisa ser um energizador positivo, alguém desprendido, alguém otimista. Um líder precisa ser otimista, acreditar que o futuro será melhor do que o presente. A terceira estratégia é efetivamente a estratégia da comunicação positiva. Uma boa comunicação tem 3 fatores. A boa comunicação é aquela que é compreendida pelo interlocutor. Compreensão é a primeira das variáveis de uma boa comunicação. A segunda é o convencimento. A boa comunicação é aquela que convence o interlocutor da ideia comunicada. Só isso não basta. A boa comunicação é aquela que provoca a resposta demandada, ou seja, a boa comunicação é aquela que se consegue com que a pessoa faça aquilo que se espera que ela faça.
Ou seja, uma boa comunicação precisa ser compreendida, ela precisa convencer e ela precisa criar a resposta. Ou seja, ela precisa com que as pessoas ajam de acordo com aquilo que se espera delas. Um grande líder, portanto, tem que aprender a comunicar. A essa comunicação nós chamamos de comunicação positiva. E ela tem algumas variáveis super importantes. É óbvio que uma comunicação apoiadora, elogiadora, ela é positiva. Você, quando olha equipes de alta performance, você vai perceber que nas equipes de alta performance, a comunicação entre os membros da equipe é uma comunicação elogiativa e apoiadora. É a comunicação apoiadora. Mas existem outras características que geram a comunicação positiva. A comunicação positiva é aquela mais inquisitiva, muito menos do que aquela informativa. Inquisitiva eu defino como líder qual o objetivo a ser atingido e discuto com o liderado qual é o processo melhor para que ele atinja o objetivo que nós definimos em conjunto. Eu defino com ele um objetivo comum compartilhado e ele estabelece junto comigo o melhor processo. É como se eu sentasse no banco de trás de um táxi. O motorista olha para mim e fala: para onde, doutor? Porque a gente vira doutor no banco de trás de um táxi, né? E eu digo para ele: Largo de São Bento, que é a região central aqui de São Paulo. Ele olha para mim e fala: como é que o senhor quer ir ao Largo de São Bento? Veja, o destino eu defini, o processo, eu digo para ele: você entende melhor de trânsito de São Paulo do que eu, portanto escolha você o melhor processo. Isto é uma comunicação inquisitiva, em que eu dialogo e estruturo com ele um processo que a gente chama em liderança de empowerment. Eu consigo o comprometimento dele nesse processo, na medida em que ele se sente participante das escolhas, mesmo que eu, como líder, não tenha aberto mão de escolher o destino, mas abri mão de escolher o processo, imaginando que ele é especialista no processo. Ou seja, a comunicação positiva pressupõe uma conversa entre iguais. Eu líder, ele liderado, mas ele especialista no processo. A terceira forma de expressão de uma comunicação positiva é o grau de inter-relação entre as pessoas do grupo. Quanto mais o grupo se interrelaciona, mais a comunicação é positiva. Grupos de alta performance são grupos em que a comunidade inteira troca ideias, diferentemente de um grupo de baixa performance, que é uma comunicação top-down, do topo para a base. E isto muda porque as pessoas dentro desse grupo se sentem participantes, pertencentes ao grupo. Bom, e finalmente, a terceira estratégia fundamental na implementação de uma liderança positiva é a criação do sentido e do significado do trabalho por cada pessoa dentro do grupo. A comunicação positiva é aquela que permite que, conversando com as pessoas, mostrar a eles quão importante eles são no grupo, como a tarefa que ele executa tem uma importância para a nossa comunidade. Vamos dar um exemplo. Eu chego num hospital, encontro um médico, pergunto o que você é. Ele fala: eu sou o médico plantonista desse hospital. Eu chego às 6 horas da tarde e se tiver paciente eu atendo. Se não tiver paciente eu durmo. Às 6 horas da manhã eu saio do plantão e você me paga pela disponibilidade do meu tempo e da minha competência. A produtividade dele é pequena. Eu pergunto para uma senhora o que a senhora é. Eu sou faxineira desse hospital. Eu chego aqui às 6 horas da manhã e varro e limpo o hospital até 6 horas da tarde. 6 horas da tarde eu vou embora e o senhor me paga pelo tempo e pela minha força física disponibilizada. A produtividade dela é pequena. Agora, eu chego e encontro um médico no plantão e pergunto o que o senhor é. Ele fala: sou médico plantonista desse hospital. Chego aqui às 6 horas da tarde. E se não tiver paciente para eu atender no plantão, eu vou em todos os outros departamentos do hospital em busca de pacientes que precisem da minha ajuda. Se não encontrar em nenhum lugar do hospital, eu vou na UTI,
Porque na UTI sempre terá alguém que precisa da minha competência, dos meus cuidados. E eu faço isso por vocação, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja ajudando pessoas a encontrarem saúde. A produtividade deste médico é enorme, é absolutamente superior à produtividade do outro. Aquela senhora, quando eu pergunto para ela o que a senhora faz, ela fala, sou faxineira. Eu digo, não. A senhora faz parte do grupo que luta contra a infecção hospitalar. O trabalho dessa mulher agora não é mais apenas varrer o chão, ela passa a buscar, a procurar focos de infecção hospitalar. O trabalho dela tem outra eficácia, outra produtividade, o desempenho dela é muito superior, porque agora ela sabe que o trabalho dela tem um sentido e um significado para a comunidade que a cerca, que o trabalho dela se baseia em busca de crenças e valores corretos e adequados. Ela agora se sente importante na nossa comunidade, pertencente à nossa comunidade. Este trabalho é a força da comunicação de um líder positivo. Fechando nossa palestra, o importante é construir um novo modelo de comunicação entre as pessoas dentro de um grupo, para que neste grupo você consiga obter o máximo de produtividade e desempenho. Um grupo de alta performance, de alto desempenho, é um grupo em que prevalece no grupo uma comunicação positiva. E essa comunicação positiva, ela é baseada, ela é nucleada pela existência de um líder positivo. A liderança positiva é que cria este ambiente, este grupo de alta performance. Bom, gente, é claro que esse painel é muito curto, é muito rápido, eu fico aberto para ouvir as perguntas de vocês, mas de qualquer forma, no meu livro, vocês terão muito mais detalhes e características sobre isso. Muito obrigado e eu fico no aguardo de vocês.